VCS Verra é o principal padrão para projetos RED no mundo. Mas existem alternativas? Essa é uma pergunta que não quer calar. Hoje você vai ficar sabendo sobre esse assunto, ok? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador, especialista em mercado e projetos de crédito de carbono, membro do IPCC com atuação nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. Lembre-se que no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. E como é possível faturar algo? Por exemplo, desenvolvendo projetos reais, né? E para isso é fundamental conhecer os padrões de mercado. Nós vamos tratar de perto disso aqui, né, desse assunto, neste vídeo, ok? Então, o padrão mais conhecido, né, para RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, é o padrão VCS-Verra, Verified Carbon Standard, padrão verificado de carbono. Mas eu vou te falar agora sobre alternativas para registro de projetos RED, ok? Vamos falar sobre opções adicionais. Então, assista até o final para você poder se valer desse conhecimento e poder saber quais as opções que você tem aos padrões Verra. Perfeito? Vamos falar aqui do VCS Verra ainda, e o VCS Verra jurisdicional, né? Depois vamos falar do Forest Carbon Partnership, da Architecture for Tree Transactions, Green Climate Fund, Biocarbon, Plan Vivo, Rainforest Saver, Terocarbon, Gold Standard e Social Carbon, que são as opções para projetos RED. Mas alguns deles são aplicáveis, outros menos aplicáveis à nossa realidade. Nós vamos destacar aqui os pontos mais importantes. Bom, vocês têm acompanhado, né, várias notícias, principalmente do jornal britânico The Guardian, né, criticando, né, a Verra e o registro dos projetos RED, né, que os projetos lá não têm, né, certos ingredientes mínimos de integridade e tal, né? Mas eu posso dizer para vocês que a maioria dos fatos lá levantados são distorcidos, né? Inclusive isso tem respingado para a imprensa, para a mídia aqui, para a internet, né, em língua portuguesa aqui no Brasil, né? E perguntas assim bem, né, impróprias, né, distorcidas. Não vai mais acertar em Red, a Verra não vai mais acertar Red. Não é verdade. A própria Verra se posicionou que vai aceitar, vai continuar apoiando o Red. Os projetos vão deixar de ter valor? Não, o mercado continua. Tá tudo fluindo bem, tá? Não tem, claro, seus avalos, tudo, mas isso é momentâneo. Os créditos não terão mais como ser aposentados, comercializados, etc. Não faz nenhum sentido. A gente continua comercializando, transacionando e aposentando os créditos, né, dentro da Verra, sem problema nenhum. Bom, nós temos a Verra VCS, então, né, que é o maior padrão de registro de projetos, né, RED do mundo. E nós temos a abordagem baseada em projetos e a abordagem jurisdicional. Baseado em projetos, o proprietário vai lá, desenvolve, né, com uma empresa ou com um profissional o seu projeto, registra e depois gera os créditos e comercializa. E o jurisdicional normalmente é para governos, para regiões mais abrangentes. Isso poderia ser feito num estado brasileiro, numa certa região, etc., né, da Amazônia. Então, o jurisdicional é diferente, mas normalmente quem fica com o controle é o gerente da jurisdição, que pode ser o estado. Isso não interessa muito aos proprietários individuais, né? Então, por isso que não avançou muito no Brasil essa questão de RED jurisdicional. Nós temos algumas opções aí, né, de padrões, por exemplo, FCPF, Forest Carbon Partnership, né, que também tem uma atuação mais jurisdicional, mas seria uma opção para RED jurisdicional ao RED, ok? Do Verra, né? Depois nós temos Art3, né, que eu também comentei há pouco, né? Uma opção interessante, né? Architecture for RED Transactions, ok? Então, é uma opção, mas tem uma atuação mais jurisdicional também, ok? Então, essas duas não seriam opções baseadas em projetos para os nossos proprietários particulares. Depois nós temos o GCF, que é Green Climate Fund, né? Tem uma atuação também jurisdicional, mais um, né? Então, para regiões. Isso não interessa também aos proprietários individuais. Aí nós temos já aqueles que interessam mais de perto a nós, né, para projetos baseados em propriedades particulares, que é o Plan Vivo. É um padrão bastante conhecido no mundo, baseado em projetos individuais de proprietários, mas só que ele não tem nenhum projeto no Brasil ainda. E ele é bastante bem quisto, né? Principalmente para menores propriedades, para regiões mais pobres. Então, o Plan Vivo seria uma opção. Eu até, né, fico curioso em saber por que o Plan Vivo não tem uma atuação mais forte no Brasil, sendo que tem na África, na Ásia, na América Central, na América Latina e em outros países. Rainforest Saver, né? Rainforestsaver.org, né? Baseado em projetos, não tem projeto no Brasil ainda, tem em outros países da África, de outras regiões do globo, aí projetos inclusive na Ásia, né? Ok? Baseado em projetos também. Então teria essa opção. Depois, um outro aqui que eu queria comentar um pouco mais de perto é o
Biocarbon Registry, ou Biocarbon Registry, né, que é da Colômbia, um padrão colombiano, né, que tem 25 projetos registrados, 18 em processo de inscrição, com 41,9 milhões de créditos emitidos, que são chamados de VCCs, né, ao contrário do VCS da Verra, que se chama VCU, né, Verified Carbon Unit, aqui é Verified Carbon Credit, né, e também 27,2 milhões de créditos já aposentados, que já foram consumidos, portanto é uma casuística interessante. E aí nós vamos falar agora do Terocarbon, né? Terocarbon é terocarbon.com, né? Padrão do Brasil, dedicado à Amazônia e que foi construído aí nos últimos meses, né? Tem já uma metodologia para RED, né? Para projetos individuais, particularmente na Amazônia. Então esse seria um padrão interessante, né? Muitos colegas aí estão, né? Querendo desenvolver projetos no Brasil, né? Projetos RED, né, alternativos à Verra. Eu acho que ainda vai continuar a Verra, né, ainda forte e tudo, mas é uma opção. Então eu apresentei aqui algumas opções, né, para vocês e gostaria de falar também brevemente do Gold Standard e Social Carbon. Esses dois padrões não estão muito, digamos, dedicados, né, devocionados a projetos RED. Eles preferem outros tipos de soluções baseadas na natureza, projetos ARR, outros tipos de projetos de conservação, etc. Não especificamente projetos RED. Inclusive, estava lendo, né, o posicionamento do Gold Standard em relação a RED. Então, esses dois padrões bem conhecidos aí não estão muito inclinados aos projetos RED, particularmente esses de propriedades, né, particulares. Então, assim, alguns comentários que eu gostaria de fazer. Primeiro lugar, né, já comentamos aqui, que a Verra vai continuar sendo forte, vai continuar mandando no mercado aí, numa boa fatia do mercado por um bom tempo, eu acredito. É um padrão já reconhecido, reputado, e não vai se curvar a essas críticas, né, de jornais, né, de revistas, de internet, etc. Eles já deram respostas contundentes, né, e eu acredito que vão continuar fortes. Como o mercado vai reagir, né? Tudo isso, eu acredito que é uma coisa que nós temos que esperar. Mas enquanto isso, vamos desenvolvendo os nossos projetos e a VR é o caminho. Nós temos aí falado com vários, né, desenvolvedores de projetos e, né, com quem tem experiência e não vemos nenhuma alternativa que vá substituir a VR no médio prazo, no curto médio prazo, ok? Mas temos opções, isso que é importante dizer, temos alternativas, temos possibilidades. E aí, né, os meus alunos sempre me perguntam: ah, professor, mas que tal se a gente criasse um padrão brasileiro? Bom, nós temos a Heterocarbon, né? Talvez se pudessem conhecer um pouco mais, né? Eu tenho estudado bastante. Um dia eu vou fazer um vídeo aqui especificamente só sobre o Heterocarbon e a metodologia RED sobre, né, aplicável, né? Então eu diria que nós temos já esse padrão, temos que valorizá-lo, né? Podemos criar um padrão do governo brasileiro? Eu não acredito que é um bom caminho governo se meter muito no mercado de carbono, mas vamos deixar, quem sabe, no mercado regulado, né? Eu diria que é uma opção a ser considerada. Lá tem a Sinare, né, o decreto 11.075 e tudo mais. Isso tem que acontecer para a gente poder crer, né? Enquanto isso, o mercado voluntário segue com suas próprias pernas. Ter o carbono é um caso, né, que está começando, né, bem inicial ainda, né? Tem pouquíssimo tempo de vida, então nós temos que deixar ele maturar, né? E temos que apoiar as nossas iniciativas aqui no Brasil. Ah, e outras opções. Se vocês tiverem interesse, né, os meus colegas, os meus ex-alunos, etc., né, quiserem desenvolver sua plataforma, seu padrão, bom, está todo um espaço aberto, né? Nós temos outras experiências também do Brasil Mata Viva e de outras, né, outras plataformas e outros padrões que estão surgindo aí com diferentes enfoques. Então, eu diria que temos que apoiar essas iniciativas brasileiras sim. Mas temos que lembrar uma coisa muito importante. Quem compra o crédito de carbono, se é no Brasil, então vale a pena ter algo específico para a nossa realidade. Mas como a maior parte dos créditos de carbono são transacionados no mercado internacional, nós temos que ter esse viés internacional. Por isso, Verra é bastante forte. E se nós quisermos fazer o nosso padrão, nós temos que ter o reconhecimento internacional do nosso padrão com bastante ênfase. Aí tem que estar tudo em inglês, tem que ter uma linguagem internacional, né, para que os empreendedores possam conhecer esses créditos e confiar, ter, né, a confiança que esses créditos podem ser usados para as suas compensações de emissões. Lembre que crédito de carbono é isso, compensar emissões que você não conseguiu reduzir. Ok? Esse mercado é bem importante, nós estamos aqui sempre trazendo, né, o nosso conhecimento, trocar as experiências e poder, né, compartilhar com vocês. Ok, gostou do vídeo? Então deixe aqui o seu like e também compartilhe com seus colegas. E não se esqueça nunca, né? No meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Nos vemos numa próxima oportunidade, quando trarei mais informações acerca desse assunto aqui. Um grande abraço.